Vídeo 18, ideologia. Ao estudarmos, nos vídeos anteriores, os 3 vídeos anteriores, nós estudamos a questão do nazifascismo. E ao estudarmos o nazifascismo, nós começamos a discutir o papel da ideologia. Eu comentei um livro que vale a pena ser lido, é um livro muito bom, organizado pelo Slavoj Žižek, ou Žižek, o filósofo e psicanalista esloveno. O livro se chama Um Mapa da Ideologia. Não é essa edição aqui, é uma edição publicada em Buenos Aires, Ideologia, um mapa de la cuestión, onde o Žižek faz uma abordagem da questão da ideologia e traz diversos outros autores que trabalham a ideologia, como Adorno, Louis Althusser, importantíssimo, Michel Barré, Pierre Bourdieu, Terry Eagleton, Richard Rorty, entre outros. Jacques Lacan, um texto muito interessante do Lacan. Enfim, esse é um livro que vale a pena conferir. Essa edição, como eu disse, uma edição em castelhano, publicado em Buenos Aires, pela editora Fundo de Cultura Econômica, que é uma editora originalmente mexicana, mas essa edição aqui foi de Buenos Aires em 2003. Vocês encontram esse livro também em português facilmente na internet, para comprar ou baixar em PDF. O livro chama Um Mapa da Ideologia em português, Slavoj Žižek. Basta colocar no Google lá, Um Mapa da Ideologia, PDF, você vai encontrar várias referências a respeito desse livro. Vale a pena ler. E nós trabalhamos sobre a questão da ideologia alguns aspectos interessantes. Obviamente, como a proposição desses vídeos, sempre lembrando aos nossos alunos que é uma revisão. Então aqui a gente tem uma síntese do que é trabalhado em sala de aula de forma mais detalhada e que é trabalhado nos textos e nos livros indicados de forma muito mais aprofundada e detalhada. E nós falamos, então, nós comentamos que há 2 grandes sentidos para o termo ideologia. Um sentido positivo, um sentido negativo, que não seria positivo ou negativo no sentido de bom ou mal, não é isso. Mas no primeiro sentido, no sentido que podemos chamar de um sentido positivo, nós todos somos seres mergulhados em ideologia, ou seja, a gente vê o mundo inevitavelmente a partir de nós mesmos. Nós somos seres autopoéticos, ou seja, autorreferenciais, autorreprodutivos, como todo ser vivo, e a gente vê o mundo, interpreta o mundo permanentemente. A gente vê o mundo sempre por meio de nós mesmos e das nossas lentes. Ou seja, entre nós e o que está fora de nós, que nós vamos chamar de realidade, que é aquilo que nos afeta, mesmo que nós não queiramos, existe sempre, inevitavelmente, nós mesmos. E aí um conceito, nós trabalhamos isso, um conceito importante a gente trazer também, o que o Boaventura chama de topoi forte, vamos chamar de uma posição forte. Ou seja, é quando nos primeiros anos de vida, enquanto criança e ainda enquanto adolescente, nós construímos aqueles conceitos básicos da vida, nós começamos a montar esse enorme quebra-cabeça de significados do mundo. E aí, esse quebra-cabeça, a gente fica, todos nós ficamos aí com meio que perdidos, as informações que vão chegando e a gente construindo, então, o sentido do mundo. É como a gente, quem tem filhos ou criança ou irmãos pequenos em casa, é aquela fase onde a gente vai vendo que a criança está ali construindo os seus significados. Então, aquela curiosidade, aquela pergunta o tempo todo, o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso, o que significa aquilo. Tem um filme muito interessante, da filha do Costa Gravas, o filme chama A Culpa é do Fidel, onde o filme é uma boa ilustração para isso que eu estou querendo dizer. No filme, a história de uma família, uma menininha, deve ter em torno dos 10 anos, ela fica em casa, em Paris, enquanto os pais viajam para o Chile em 1970. E ela fica em casa com uma moça cubana que toma conta dela, e essa moça cubana conversa muito com ela. E essa moça fala da experiência que ela teve em Cuba. Ela teve que sair, fugiu de Cuba na Revolução Cubana em 1959, foi primeiro para os Estados Unidos eles foram para a Europa, e ela tem muita raiva do Fidel Castro, tem muita raiva dos socialistas e muita raiva dos barbudos. E fica falando para a criança, olha, o Fidel
o Fidel é do mal, os comunistas são do mal, os barbudos são do mal, os socialistas são do mal. E a criança que está construindo esse universo de sentidos, né, montando o quebra-cabeça das diversas informações que chegam até ela, né, por meio dos amigos, dos conhecidos, dos familiares, da escola, da igreja, etc., né, ela vai construindo esse universo de sentido e, obviamente, nesse momento, como todo conhecimento passa pelo emocional, não existe uma razão pura, né? Isso é bobagem. Todo conhecimento passa necessariamente pelo emocional e principalmente, especialmente, de uma maneira muito forte, essa que a gente vai chamar de uma posição forte, esse conhecimento, essas primeiras construções dos significados do mundo, da vida, do sentido das palavras e das coisas que a gente adquire enquanto criança e enquanto adolescente, onde essa informação chega com um alto grau emocional. Né? E aí ela gosta muito dessa moça que toma conta dela e vai captando e formando ali o sentido. Ela é socialista, barbudo, fidel, comunista, é do mal. E aí o filme mostra uma coisa interessante. Depois de algum tempo, os pais voltam para casa e o pai volta barbudo. E volta com um monte de amigos. O pai tinha ido na posse do Salvador Allende, no Chile, em 1970, né? O grande presidente socialista do Chile, que depois foi assassinado, né, no golpe de Estado promovido pelo Pinochet, apoiado pela CIA, pelos Estados Unidos, que aí foi responsável pela morte de milhares de chilenos que foram torturados, perseguidos, assassinados, né, implantando uma ditadura corrupta e horrorosa no Chile durante vários anos. Bom, voltando para o filme, os pais voltam para Paris e aí a filha fica assustada quando vê o pai barbudo, que traz um monte de amigos barbudos e todos socialistas. E aí a criança olha e fala, nossa, e agora? Né? Como é que eu faço? E aos poucos, então, ela começa a rejeitar, né, fica com medo, não quer muita conversa com os amigos do pai. Tem uma cena do filme que a câmera vai mostrando assim a imagem de baixo para cima, né, ela pequenininha em meio aos adultos. E aos poucos ela vai percebendo que o pai dela continua o mesmo de sempre, embora barbudo e tendo descoberto que o pai era socialista, que os amigos são legais, e então ela começa a ressignificar na cabecinha dela o que significava um barbudo e um socialista. Fala, não, olha, a minha amiga lá, cubana, estava errada. Meu pai é um cara legal e continua legal, embora barbudo e socialista, e os amigos dele, embora barbudos e socialistas, são também do bem, me tratam com carinho, etc. Então ela ressignifica aquilo. Ou seja, eu estou falando, então, essa posição forte seria como que essas construções, né, que a gente faz, os significados do mundo, né, das coisas, das palavras, que está em torno de nós, né, e é a partir daí que a gente vai enxergar a realidade. Né? Então, a gente sempre vê o mundo a partir de algum lugar. A gente sempre está falando a partir de algum lugar. Neutralidade não existe. Eu estou falando a partir de algum lugar. E o que é importante é que a gente diga de onde a gente está falando. Quais são os nossos referenciais teóricos e ideológicos. O pior, né, a pior ideologia, a mais grave, é aquele, né, tem muitos meios de comunicação, televisões, jornais, etc., que falam, nós somos neutros. Neutralidade não existe. Neutralidade não existe. Nós sempre falamos a partir de uma determinada posição. Né? E é justamente esse desenho aqui que quer mostrar. Olha, nós nos colocamos em cima de determinados sentidos, significados, essa posição forte, para a partir daí enfrentar o mundo. E essa posição forte, onde a gente constrói os significados iniciais do mundo, né, da vida, do que a gente chama de realidade, né, ela tem uma carga muito forte emocional. Daí que é uma posição muito forte, onde a gente fica em cima dela para depois enfrentar o mundo e continuar construindo outros significados, mas sempre, né, fortemente influenciados por esses sentidos, por esses pré-conceitos, né, por essas pré-compreensões que são construídas nesse período enquanto criança, da infância, né, e da adolescência. E é muito difícil a gente revisitar isso aqui.
Né? Por quê? Porque, primeiro, isso aqui nos dá segurança. Revisitar isso aqui é sempre um risco, né? Porque a gente está posto em cima disso para ver o mundo, em cima desses significados, desses valores e de algumas certezas. Né? É certo que quanto menos certezas a gente tem, melhor. Né? A certeza é inimiga da democracia, né? A certeza é inimiga do conhecimento. A postura para conhecer é a postura da dúvida, da humildade, né? E de sempre buscar, né? E daí sempre buscar o conhecer o novo. Agora, revisitar isso pode ser arriscado, por quê? Porque a gente pode descobrir, né, algum, pode rever algumas posições, né, descobrir, né, equívocos ou preconceitos que podem nos colocar em risco. Né? A gente, de repente, pode, ao destruir a nossa base, levar um tombo feio. Então, é sempre uma revisita muito cautelosa, né? Mas que deve ser feita. Né? Essa reconstrução, né? E principalmente essa libertação de determinados preconceitos que são muito fortes, como eu disse, por quê? Porque sempre foram construídos com uma fortíssima carga emocional. Né? E é a partir daí que a gente se coloca para continuar enfrentando, vendo, interpretando o mundo que nos cerca. Bom, então, isso, portanto, mostra como que nós sempre estamos vendo o mundo a partir de uma determinada posição. Tem um livro muito interessante do Zizek também, que chama Visão em Paralaxe. Né? É um livro muito interessante, um livro complexo, que depois, mais adiante, a gente pode comentar. Foi um livro publicado pela Boitempo, A Visão em Paralaxe, do Slavoj Zizek, que também trabalha dessas perspectivas, né? Como que quando a gente muda de perspectiva, quando a gente começa a ver as coisas em posicionamentos diferentes, a gente revela coisas que estavam encobertas, né? De um determinado foco, a gente enxerga algumas coisas que não vê em uma outra posição. Bom, isso aqui então nós vamos chamar o quê? Dessa ideologia na qual todos nós estamos mergulhados. Nós vemos o mundo a partir dessas pré-compreensões de nossas experiências, vivências, aprendizados, medos, desejos, etc. É a partir daí que a gente vê o mundo. Somos sempre autorreferenciais. E comentamos que entre nós e o que está fora de nós, muitas vezes se interpõe um poder que propositalmente distorce essa realidade. Né? Isso então nós chamamos de ideologia no sentido negativo. É quando entre nós e a observação da realidade, um poder, que pode ser o poder da igreja, o poder econômico, o poder do Estado, qualquer poder, se interpõe e propositalmente encobre essa realidade, né? Distorce essa realidade, impedindo então que nós analisemos ou façamos uma interpretação dessa realidade, né, por nossa própria conta, uma vez que o que a gente está vendo, né, não é essa realidade, mas é algo que foi propositalmente encoberto, distorcido. É a mentira, a propaganda, o marketing, essas distorções que estão aí feitas por diversos mecanismos e processos ideológicos, que depois nós vamos comentar alguns desses processos ideológicos. Nós vimos, eu postei no blog alguns vídeos, foram 3 vídeos de 10 minutos cada um, discutindo Louis Althusser. Althusser que também está nesse livro aqui, né? A ideologia, um mapa da ideologia, né? Um mapa de la question, essa edição argentina. Está lá, né, o Louis Althusser e o texto dele, né, Os Aparelhos Ideológicos do Estado, onde Althusser nos mostra algo ainda mais preocupante. Ou seja, nós somos seres ideológicos, nós enxergamos o mundo a partir de nós mesmos, né, isso é inevitável. Né? Muitas vezes, poderes, outros, vêm e nos impedem de ver as coisas, de enxergar os reais jogos de poder e propositalmente encobrem esses jogos de poder, mentem, distorcem a realidade, o que faz com que a nossa observação, a gente acha que está vendo, né, que a realidade é uma coisa, mas os reais jogos de poder estão encobertos. Né? Então a nossa análise sobre a realidade acaba sendo uma análise falseada, né? O que explica uma pergunta recorrente. Né? Por que a gente vê muitas vezes milhares, milhões de pessoas agindo contra elas mesmas, contra seus interesses? Né? E isso se explica justamente por todo esse jogo de encobrimento, né? De mentira, de distorção, né? Utilizando mecanismos ideológicos. Nós vamos discutir alguns desses mecanismos ideológicos, como a naturalização,
né, das ciências sociais, a naturalização da história, como a matematização da economia, né, como o discurso ridículo, né, do fim da história, né, como as generalizações repetidas vezes feitas pela imprensa. Vocês vão encontrar todas essas expressões, todos esses temas desenvolvidos no blog. Basta acessar lá. Se vocês acessarem, por exemplo, tem os textos sobre ideologia, né? Então, basta colocar no linkzinho de procura Ideologia 1, Ideologia 2, 3, vocês vão encontrar esses textos. Tem, além disso, um outro vídeo gravado. E vocês podem também entrar no linkzinho que está lá sobre o curso Aulas de Direitos Humanos, né, programa. E lá vocês vão encontrar vários links, basta clicar em cima, que vocês vão também ter acesso a diversos textos sobre a questão da ideologia. E o que eu estou discutindo aqui é apenas uma perspectiva em meio a diversas outras perspectivas. É um tema muito rico e que merece ser seriamente estudado. Bom, e o que o Althusser nos chama a atenção, então? Nos chama a atenção de que o poder, então, e o poder do Estado, desse Estado moderno, que é um Estado capitalista, né, ele vai começar a intervir no processo de formação dessa posição forte. Olha, isso aqui é determinante. Você imagina só, né, se além dos mecanismos de encobrimento, de distorção, quando um poder se interpõe entre o nosso olhar, a nossa perspectiva e a realidade, e encobre essa realidade ou distorce essa realidade, além disso, né, o poder vai buscar construir as nossas certezas, as nossas pré-compreensões, os nossos preconceitos. E aí isso que o Althusser trabalha muito bem. Nesse vídeo a gente tem muito reduzido, ele trabalha muito bem resumido, desculpa, né, de forma muito clara nesses vídeos que estão no blog, e que vale a pena ler o texto do Louis Althusser, né, o filósofo francês, que vai nos mostrar o quê? Diversos aparelhos ideológicos, né, que vão então já formar uma maneira de ver o mundo, né, já condicionada a determinadas posições de classe, né? Então a formação do operariado, a reprodução do operariado, né, o papel da escola, o papel da igreja, o papel da família, né, como que a escola, a igreja, a família, né, e outros aparelhos, a mídia, né, hoje a televisão, o rádio, os jornais, etc., vão já participando desse processo de construção, né, vão construindo esses significados iniciais, né, já enquanto criança e enquanto adolescente. É muito interessante esse texto que vai mostrar, né, justamente isso. Como é que você tem uma escola voltada, né, para formar técnicos, para formar aquele o operariado, o trabalhador técnico da indústria, do comércio, etc. E como você vai ter outras escolas que vão formar o cara que vai aprender a mandar, né, a ordenar, a coordenar o trabalho do operariado. Então você tem todo um processo ideológico que já forma as pessoas, né, e da forma como essas pessoas vão se encaixar, né, nessa realidade social, econômica, capitalista. É muito interessante, né, esse texto do Althusser, é muito interessante que vocês vejam o vídeo para entender como que esse processo ainda ou ganha em complexidade, né, e como que é necessário, então, a gente tomar conhecimento, né, disso para que a gente possa combater e conquistar, né, um grau maior de liberdade. Né, eu costumo sempre dizer, e isso é um aprendizado que vem com a psicanálise, né, que se a gente quiser, né, resgatar algum grau de liberdade, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os limites aos quais nós estamos sujeitos. Limites que são de variadas ordens, né, limites psíquicos, né, de história de vida, limites químicos, né, limites históricos e limites ideológicos. Então é muito importante a gente entender, né, a gente ir até as estruturas que são construídas para a dominação, para nos levar a agir de determinada maneira, e principalmente hoje, onde a gente vê, né, a universidade completamente perdida em absurdos formalismos,
né, onde a universidade deixou de ser um espaço de construção do conhecimento, um espaço crítico, para ser um espaço de mera reprodução e de formação de técnicos ou tecnólogos. No curso de Direito a gente vê isso de forma muito marcante. Em vez de a gente formar, e a gente procura isso, formar pessoas que têm uma visão crítica, né, mas cada vez mais, né, a educação oferecida, ou o ensino oferecido nas faculdades de Direito, é um ensino cada vez mais técnico. É formar aquele que vai reproduzir o sistema, né, preparar o sujeito para fazer uma petição, fazer um recurso, fazer um concurso público, né, mas não para ver criticamente a realidade, né, para contribuir para a construção de novas teorias, de novas formas de ver, de perceber o mundo, né, para ajudar a transformar esse mundo em algo melhor. Isso não. O que a gente vê é mais aquela coisa mesmo, discurso tecnólogo. Vou formar o sujeito sem uma visão crítica, mas um sujeito que vai decorar ali alguns artigos do Código Penal, do Código Civil, da Constituição, vai aprender a fazer uma petição, né, vai aprender a redigir uma sentença, mas sem aquela visão crítica. Então são meros reprodutores. E é isso que o Althusser está falando. Né? Como é que você começa, então, a produzir pessoas para se encaixar em posições naquela sociedade já pré-determinadas, mas não para pensar criticamente essa sociedade, ou transformar essa sociedade a partir de um pensamento crítico, ou seja, construir o conhecimento, né? Construir a ciência. Né? A universidade, infelizmente, nos últimos tempos, tem se perdido, né, cada vez mais em um discurso técnico. E, além disso, em discursos formalistas, com esses absurdos mecanismos de controles quantitativos, onde se exige dos professores, né, produzir tantos artigos por ano, tem que ser publicado naquelas revistinhas, né, com quales, que tem que passar pela uma comissão para dizer se você citou fulano, não citou fulano, se está formalmente adequado, se seguiu as regras da ABNT, né, uma pobreza, né, sem fim, onde a gente começa a perceber que talvez os grandes pensadores do século XIX, do século XX, hoje não dariam aula em nenhuma das universidades, porque eles não preencheriam esses absurdos e ridículos requisitos quantitativos e formais exigidos pela academia contemporânea. Né? E isso é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno que se reproduz em vários lugares do mundo. Vamos, no próximo vídeo, discutir alguns desses mecanismos ideológicos, né, de distorção da realidade ou de encobrimento dessa realidade. Até lá.